Está começando a 11ª edição do Conexões do Nova Hub, palestras inspiradoras para trazer conhecimento sobre os mais diversos temas. Esse é o nosso primeiro evento via live no Facebook, então agradeço a presença também de quem está online com a gente. E esse evento é um evento que vai falar de empatia e colaboração, então foi um evento feito com muito carinho em conjunto com o RH. Quem fala hoje para a gente é o Ibis, daqui a pouquinho ele se apresenta, e a Aline, representando o RH, já que foi uma parceria com o RH, fala uns minutinhos aqui para a gente. Obrigada pela presença de todos. Gente, tudo bem? Quero pedir desculpa pela minha voz, eu tô saindo de uma gripona e tô aqui para agradecer você ter se inscrito nessa edição do Conexões Nova Hub. Eu gostaria de agradecer você, José Barros, pelo convite. A área de recursos humanos está super honrada em ter sido parceira de vocês, da área de inovação, para essa edição do Conexões. Tamo junto, Ju. A gente pensou no tema de hoje com muito carinho, entendendo que ele é fundamental para o momento de transformação que a gente está vivendo no nosso negócio. Empatia e colaboração. Esses são conceitos muito falados, mas nem sempre vividos. E por isso convidamos o professor e filósofo Ibis Alejandro Munhoz para estimular uma super reflexão sobre o tema, especialmente no ambiente corporativo. A gente tem certeza que vocês vão gostar bastante e espero que vocês aproveitem muito. Ibis, também em nome do RH da Sodexo, nosso muito obrigado por você contribuir com Conexões de Nova Hub, agora de dezembro, com essa importante reflexão. Aproveitem, bom evento para todo mundo e até a próxima. Obrigada. Ibis, por favor. Obrigada pela presença. Bom, boa tarde, Joana. Tudo bem? Primeira vez que eu dou palestra com gente comendo. E é legal porque o pessoal que gosta de comer senta no fundo, então já está tranquilo tudo. Pessoal, boa tarde para vocês, é um prazer ser recebido aqui pela empresa de vocês. Eu me chamo Ibis, eu sou filósofo dentro do Hospital das Clínicas, em especial dentro do Instituto de Psiquiatria. O que é um problema, porque um dia não vão deixar eu sair de lá, vão achar que eu sou paciente. Por que eu, como filósofo, estou dentro do Hospital das Clínicas? Porque eu estudo um dos temas mais interessantes que existe hoje fora do Brasil e que aqui está chegando também, que é o tema de felicidade. Só meu pai que não acha que isso é legal, porque meu pai já não gosta que eu seja filósofo, o sonho dele era que eu fosse engenheiro. E eu estudando felicidade, é aí que ele acha que eu não faço absolutamente nada, né? Mas fora do Brasil, a felicidade é um tema muito, muito importante. As grandes universidades americanas têm se debruçado sobre isso. A gente tem um convênio com a Universidade da Califórnia em Berkeley, que tem um centro de estudo de felicidade desde 2001. E dentro de todas as áreas, as empresas têm sido as primeiras fora do Brasil a se preocupar com a felicidade dos seus funcionários, dos seus colaboradores e de todo mundo que trabalha dentro. Até porque é óbvio que pessoas que são felizes produzem mais, rendem mais e choram menos domingo à noite, né? Então, a gente descobriu isso. Eu tenho feito muitas palestras em faculdade, em escolas. Eu vou mostrar algumas iniciativas que a gente tem feito. Mas isso é só para explicar de onde eu venho, tá? Por que ética e felicidade? Por que empatia e colaboração? Primeiro que para o filósofo, ética e felicidade, essas coisas andam juntas. Não existe, dentro da visão filosófica, uma pessoa ser feliz se ela não tiver um comportamento ético e vice-versa. Ética é uma coisa prática, de dia a dia, de comportamento. Existem muitos tipos e a gente não está aqui para se debruçar sobre elas. Mas há 2.500 anos atrás, um filósofo muito famoso chamado Aristóteles se debruçou sobre as grandes qualidades do ser humano, que a gente chama de virtudes. As virtudes. Empatia e colaboração são duas do gigantesco escopo de virtudes que existem. Eu já estudo isso há 10 anos. Eu estudei algo em torno de 30 virtudes. A empatia, de alguma maneira, é um tijolinho mais fundamental de todas as outras grandes virtudes. E a empatia
e eu já vou te contar, vou te dar um spoiler, a empatia leva à colaboração. Pessoas colaborativas têm empatia. Pessoas que não cooperam, pouca empatia. Então eu quero te mostrar isso. A primeira coisa que eu vou te mostrar é o seguinte: os comportamentos morais e éticos já existe hoje uma desconfiança de onde eles vêm. Muito provavelmente, ajudar pessoas, os nossos antepassados fizeram isso de maneira meio acidental. Quando a gente tem empatia por pessoas que é da nossa família, não é muito mérito. Ajudar pai, mãe, irmão, filho, é praticamente uma coisa institucional na cabeça das pessoas. É difícil encontrar pessoas que não ajudem os consanguíneos. A pergunta é por que durante há 130 mil anos atrás, por que esses comportamentos deixaram de ser somente de parentes e passaram a ser de pessoas mais próximas? Muito provavelmente os indivíduos do círculo mais exterior de alguma forma se beneficiaram com isso. E isso acabou gerando um processo cada vez maior. Então, se você olhar biologicamente falando, não há necessidade de eu ser em cooperativo com pessoas que não possuem um parentesco comigo. Mas de alguma forma, em alguma época da nossa história, era importante ser empático ou colaborativo e outras tantas virtudes com pessoas que não eram da nossa família. Então, muito provavelmente, a gente nunca vai ter certeza disso, muito provavelmente, os comportamentos pró-sociais, aqueles comportamentos de ajuda ao outro, de auxílio, de altruísmo, nasceram primeiro dentro do núcleo familiar e depois se colocaram fora do ambiente familiar. Essa é a maneira que se desconfia. Tanto é que dentro da ideia de colaboração e cooperação, e eu posso usar as duas palavras porque elas são sinônimos, cooperar, a palavra colaboração vem de colabor, labor em latim significa trabalho, né, ofício, e cooperar de operatio, que significa algo como tarefa. Então, ajudar a fazer uma tarefa ou ajudar a trabalhar, essas palavras acabam sendo sinônimos. Então, colaborar ou cooperar sempre foi visto dentro da história da humanidade como uma grandeza moral. Ou seja, de alguma forma, a pessoa é bem vista quando ela ajuda. Isso significa que gera uma conformidade de grupo. Quem não ajuda, perde de reputação. Pessoas que não ajudam, a gente costuma dizer que são parasitas. E é um nome meio forte, né? Mas existe, a gente sabe que existe. Se você olhar na esfera pública, então é o que mais tem, parasita, né? O que é o parasitismo? São pessoas que não cooperam, mas se beneficiam da cooperação dos outros. De maneira geral, isso tende a ter baixa reputação. A boa reputação é aquela onde a pessoa coopera. Eu estou falando isso biologicamente falando, tá? Eu estou falando isso biologicamente. Como que, de alguma forma, esses comportamentos surgiram em nós. E estão em nós o tempo todo, tá? Outra coisa importante que apareceu dos nossos antepassados é que a colaboração e a cooperação não bastava você simplesmente se propor a ajudar. Provavelmente apareceu essas duas coisas aqui, ó. As proibições e as punições. Por incrível que pareça, as pessoas sempre falam isso: punir alguém ou proibir alguém é extremamente importante quando você precisa de um sistema de cooperação. Não seria o ideal seria que as pessoas ajudassem ou cooperassem sem precisar punir, sem precisar proibir, ou sem precisar fazer qualquer tipo de sanção. Mas os nossos antepassados perceberam que nem todo mundo ajudava. Logo, precisou de algum tipo de ferramenta para que eu punisse aqueles que não colaboravam. Então, esse cenário que eu estou te dando aqui é um cenário biológico. E eu vou te mostrar vários estudos que revelam de que nós e os animais que existem no planeta são extremamente cooperativos. Vamos ver alguns aqui, ó. Não existe quase na natureza animais que não cooperam. Eu passei anos estudando etologia, comportamento animal. Esse estudo aqui em especial foi publicado no ano passado numa revista científica de alta reputação, que é a Science, que mostra que ratos
são bastante cooperativos. Principalmente quando o ratinho que fica aprisionado, ele solta sons de grito, onde os mesmo ratos desconhecidos ajudam, chegam aqui e levantam essa pontinhola aqui para que ele saia, né? Todo mundo já deve ter visto cães, gatos, cavalos, os elefantes ajudam muito, e os macacos, sem dúvida nenhuma, ajudam muito. Os macacos estão dentro da escala dos animais que têm comportamentos sociais muito parecidos com os nossos, altamente sofisticados, tá? Eu já falo deles. Uma que chamou muita atenção, que foi publicada no início desse ano, são essas formigas, que foram feitas um estudo na Alemanha. São formigas que ganham o nome de formigas enfermeiras. São enfermeiras por quê? Porque quando essas formigas estão se degladiando com outro formigueiro, elas são responsáveis por irem buscar formigas que estão machucadas, que estão feridas, carregam elas de volta para o formigueiro e cuidam delas. Secretam uma substância que é algo como antisséptico, algo como álcool gel. Eu falo assim, que está soltando álcool gel. Eu não disse, eu falei que parece. O cara chega em casa e fala que formiga que solta álcool gel. Eu não disse isso. Eu disse que parece um álcool gel, é o mais próximo, tá? E esse álcool gel, esse suposto álcool gel, essa coisa parecida, é antisséptica, evita com que a formiga que está machucada piore o seu estado de saúde. Incrível. Formigas fazendo isso. Às vezes a gente não vê pessoas fazendo isso, né? Essas formigas ficaram famosas dentro do mundo acadêmico de animais que são muito pró-sociais. E aí uma pergunta que valeria se dizer é a seguinte: será que a formiga, quando ela ajuda, ela fica pensando, ela fala, eu vou ajudar, porque é super legal ajudar? Não. Ela não tem essa consciência. O cérebro de uma formiga é absurdamente pequeno. Provavelmente isso está gravado aonde? No código genético, no DNA. Muito provavelmente existe um instinto gravado dentro da biologia da formiga que diz para ela, todas as vezes que você sentir um feromônio, uma substância de uma outra formiga do mesmo grupo que está machucada, pegue, ajude e leva para lá e faz. Instintivamente, tá? Não há nenhum tipo de consciência, pelo menos a princípio, não há nenhum tipo de consciência do animal. Macacos são bacanas de estudar. Eu queria muito ter um macaco, mas é proibido, né? E também eles são meio terríveis, principalmente chimpanzé. Chimpanzés são extremamente complicados de lidar. Existem 4 tipos de símios que são muito sociais. O chimpanzé, o bonobo, que é muito primo do chimpanzé, que tem um cabelo um pouco diferente, assim, jogado para trás. Os gorilas e os orangotangos. Chimpanzés e bonobos são primos, são muito parecidos, mas têm comportamentos muito diferentes. Essas fotos que vocês estão vendo aqui foram tiradas pelo, hoje, o maior primatologista que existe no mundo. É um holandês radicado nos Estados Unidos, chamado Frans de Waal. Frans de Waal é um dos 100 cientistas mais citados em artigos científicos. Ele é professor da Emory University em Atlanta, diretor do Centro de Primatas de lá. Hoje, qualquer experimento com primatas não pode ser feito em jaula, é proibido. Proibido se colocar macacos em jaula. Se você quer ter macacos, você precisa ter um santuário. E a Emory University tem um santuário belíssimo de animais que se perderam, estavam na cidade, foram para circo e tal, e acabam se reproduzindo e ficam ali dentro. O Frans de Waal, inclusive a doutoranda deles, foram responsáveis por tirar essas fotos. O que essas fotos nos revelam? Comportamentos sociais sofisticados. A foto da esquerda, você está vendo ali um macaquinho consolando o macho alfa. Está procurando uma mão em cima, né? Não fica assim, né? O que é consolar alguém? É isso, né? Consolar alguém. Não se sabia 10 anos atrás que macacos consolavam outros macacos, né? E por que ele está consolando? Porque ele é um macho alfa que está chorando, inclusive. Machos alfas, eles, quando perdem sua hierarquia, normalmente eles morrem. Aqui acabam ficando vivos,
dentro do santuário existe essa possibilidade de eles ficarem vivos. Na natureza é muito mais difícil, normalmente eles morrem. E aí o outro macaquinho está consolando ele. Não fica assim, vamos tomar uma cerveja? Né? Claro que depois ele ficou um tempo ali e já foi puxar saco do novo macho. Né? Óbvio, né? Nós também fazemos. Né? Aqui é um filhote pedindo permissão para a mamãe para subir em árvore. Eu vou te contar uma novidade, eu não sei se você sabe, mas há muito tempo atrás os filhotes pediam permissão. Mas faz tempo isso. Tá? Hoje os filhos mandam vídeos comunicando, né? Mas na natureza o macaquinho pede permissão para a mamãe, por quê? Porque a mamãe já subiu milhares de vezes a árvore, sabe como é que sobe, sabe como é que cai, inclusive. De maneira geral, ser pai é mais ou menos isso, né? Ser pai não é blindar, assim. Ser pai é ensinar o caminho das pedras, e mesmo que o filhote insista e quebre a cara, você usa aquela frase final depois: eu avisei, né? E aí essa frase "eu avisei" é uma frase bem interessante. Então esse é um comportamento altamente sofisticado que não se sabia que existia há 15 anos atrás, tá? Essa é uma experiência que também foi publicada na Nature, uma outra revista, que queria se saber a partir de que momento que macacos ajudam os outros de maneira desinteressada ou interessada. Você já deve ter ouvido falar na palavra reciprocidade. O que é reciprocidade? Eu ajudo alguém esperando que um dia essa pessoa me ajude. Repara que eu espero que a pessoa um dia, não é uma certeza, não é matemática, é uma aposta. Eu ajudo alguém hoje, pode ser que um dia alguém me ajude. Eu estou na fila do banco do caixa 24 horas e eu vejo que tem alguém atrás aflito, querendo passar na frente, eu deixo a pessoa passar. Um dia pode acontecer a mesma coisa e a pessoa que está na minha frente não fizer isso. Acontece. Né? Ciências comportamentais são apostas, não necessariamente, pode acontecer. Mas na natureza a reciprocidade é muito forte. Esse experimento, e aí os macacos foram colocados na jaula para o experimento, né, funciona da seguinte maneira: tem o macaquinho da direita, que é esse macaquinho que está aqui, né, e o macaquinho da esquerda. O macaquinho da direita é que vai participar da brincadeira. O macaquinho da esquerda vai ficar só olhando, tá? Esse macaquinho da direita, ele vai colocar a mão dentro desse balde que fica preso do lado de fora das aulas. Quando ele tira o tubinho vermelho, ele come e o amigo que está do lado fica olhando. Quando ele tira o verde, ele come e o amigo que está do lado também. Os macacos, no início, o macaco que é testado, ele tira aleatoriamente. Quando ele percebe que existe uma vantagem dele pegar o verde, que ele está ajudando o outro, ele está trabalhando com reciprocidade. Ele começa a devolver os vermelhos e começa só a pegar os verdes. Oh, que fofo! Eu não tenho nem namorado que faz isso. Troque seu namorado no chimpanzé. Curioso, ele devolve o vermelho e começa a tirar somente o quê? O verde. Ninguém ensinou para ele. O que ele está fazendo? Reciprocidade. Eu ajudo ele hoje, pode ser que amanhã ele me ajude. Reciprocidade. A gente faz isso o tempo todo. Só que é fácil fazer reciprocidade com parente, com papai, com mamãe, com irmão, com cunhado não. E com um colega de trabalho? Mais difícil. E com desconhecido? Menos. Esse que é o grande desafio. Ser empático ou ter reciprocidade com pessoas que são próximas a mim não tem mérito. Está na nossa biologia. Difícil é ter com quem não está próximo. Aquele cliente que está num quarto da terra aqui. Ou para pessoas que estão fora. Apesar que isso não é regra geral. Tem pessoas que não são recíprocas sequer com os familiares. Né? Estou falando sempre de maneira geral, tá? Existem sempre exceções. Então esse estudo, ele foi feito várias vezes. Isso nunca é feito de uma vez só, é feito de maneira insistente, com vários tipos de macacos, e perceberam que os macacos gostam de reciprocidade. Eu vou te passar um vídeo agora que mostra, eu vou pedir para colocar só um minutinho.
Esse vídeo foi feito em 2014, a moça que aparece aí, uma doutoranda, foi feito lá na Emory University, que mostra uma experiência feita com 2 macaquinhas. A experiência funciona da seguinte maneira: a pesquisadora dá uma pedrinha para a macaca pega a pedrinha e devolve e ganha comida. Eu não sei se você sabe, mas os macacos só fazem experiência se você der comida para eles. Assim como vocês, só vieram aqui. Tá me tirando, né? Então, qual é a comida preferida dos macacos? Você fica sendo muito Walt Disney. Não é banana. Não é banana. É uva. Sério. Aí você vai falar em inglês, mas não é banana. Não, na verdade os macacos comem qualquer coisa. Se você der um pouco de manteiga na chapa, ele come. Mas... E houve uma época que a banana era barata, então os caras davam banana, mas hoje a banana não está tão barata. Qual é a comida preferida? Uva. Aí se eu der uva para o macaco, o que ele faz? Ele vai buscar teu filho na escola. Ele faz compra para você. Ele faz maçã. Eles ficam alucinados. E esse vídeo, você vai ver que uma das macacas vai receber uva e a outra vai receber pedaços de pepino. Really? Pedaço de pepino? Vamos ver o vídeo. Põe aí. Pedaço de pepino. Ah lá. A macaca foi lá, ganhou pepino. Ela comeu. Travou. Travou. Olha, e olha que legal que a jaula é feita de acrílico, né? Não pode nem fazer mais jaula de metal agora, tá? Não pode nem fazer mais. Então ela ganhou o pepino. Por quê? Porque a outra ganhou uva. Essa daqui vai ganhar uva. Ela ganhou uva. A outra viu. Ela se linda, ó. Tá vendo? Ela devolve e vai ganhar pepino. Dá uma olhada no que acontece quando ela ganha pepino. Aí, como que chama isso? Senso de justiça. Por que você riu? É senso de justiça. O que é senso de justiça? Por que ele ganha e eu não ganho? Crianças são assim, muito pequenas. Crianças muito pequenas trabalham assim, adultos também. Ele faz a mesma coisa que eu e ganha mais. Uma vez uma professora de uma escola, eu palestrando sobre isso, ela falou assim, depois quando terminou, ela me falou uma coisa muito interessante. Ela falou: Iris, uma vez eu estava na sala de aula e faltava 10 minutos para terminar as aulas, e uma menina chegou e falou: professora, posso pentear seu cabelo? A professora pegou uma cadeira, sentou e a menina ficou lá puxando o cabelo. Quando ela olhou para trás, tinha uma fila de crianças. Ela levantou e falou: não, 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 só ela. Pra quê? Deu um forró. Por quê? Ou você faz para um, você faz para ninguém. Em escola é assim. Às vezes, inclusive, a escola é o único lugar onde essa criança vai ver justiça. Sim ou não? Sim ou não? Né? Ah, mas o mundo lá fora não é injusto. Mas para saber o que é injusto, eu preciso saber o que é justo. Então, dentro de casa, com os filhos, né, é importante você fazer o senso de justiça. Né? Há uns anos atrás, quando meu filho era pequeno, mora com minha ex-esposa, era pequenininho, ele foi em casa, eu fui buscar ele e tal. Aí eu falei: Rafael, vamos sentar comer lanche, estragar os dentes. Aí ele falou: eu quero comer um omelete. Eu falei: moleque, você vai fazer um cozinhar? Eu quero comer um omelete. Aí tá bom, aí fui lá e fiz um omelete. Muito contragosto, fiz um omelete. Aí quando eu fui cortar o omelete, eu estava pronto, falei: vou dar uma sacaneada nele. O professor é uma desgraça, né? O professor de escola estava super assim. Cortei um pedacinho pequeno, dei pra ele, peguei o resto e coloquei no meu prato. Ele olhou no prato dele, olhou no meu, olhou pra mim e falou... Ele falou uma frase que eu nunca tinha ouvido ele falou. Ele falou: o que é certo é certo. E aí eu falei: não, que é? Eu falei: deu Miguel. Eu falei: mas que... Ele falou: por que tu é maior? Eu falei: porque eu sou maior. Aí ele falou: não. Aí fui lá e cortei e dei pra ele. Claro, depois tive que comer, ele arregou, não conseguiu comer tudo. Arregou, mas eu comi tudo.
Ou seja, qualquer hora é hora de ensinar justiça para as crianças. É importante isso ensinar. Animais têm senso de justiça, nós temos senso de justiça. É importante. Quando a gente vive num país onde as pessoas não são punidas, porque o nosso Código Penal é de 1942, a gente tem uma sensação de que não tem nada sendo feito. É lógico, o Código Penal é de 1942, é mais velho que meu pai, cheio de remendo, né? Nós precisamos que as pessoas sejam proibidas e punidas dentro da modernidade, da contemporaneidade. Nós não podemos ter um Código Penal velho e achar que o mundo vai andar tudo super bem enquanto a gente não tiver comportamentos éticos que são adequados a isso. Então o senso de justiça está nos animais, está nas crianças, está em nós. E por falar em criança, passa para mim. Ah, não, passa para mim aqui. Esse estudo, que foi feito em 2008 pelo psicólogo chamado Paul Bloom e a esposa dele, em Yale, nos Estados Unidos, foi feito em 2008 e aqui a gente replicou em 2012. Olha como a gente é super conectado com as coisas, né? Fazer ciência no Brasil é isso aí, vamos lá ver, né? O que são essas experiências? As experiências, a gente queria se perguntar, e o Paul Bloom, o cara que fez essa experiência em 2008, ele queria se perguntar a partir de que idade uma criança tem comportamento moral? A partir de que idade uma criança pode ser ética? A rigor, ética e moral não são a mesma coisa. Lá fora, no dia a dia das pessoas, ela pode ser considerada a mesma coisa. A rigor, elas não são a mesma coisa. Tem uma pequena diferença. Então não é importante isso. A pergunta é, a partir de que idade uma criança é moral? A resposta é desde sempre. Os estudos do Paul Bloom pegaram crianças de 4 meses de idade, 5 meses de idade, 6 meses de idade. Abaixo de 4 meses é complicado fazer, porque a criança não tem tônus muscular, ela é muito molinha, e ela enxerga muito mal. Então a gente usa crianças um pouco mais. Você coloca a criança no colo da mãe e do pai. O pai tem que estar junto, a mãe tem que estar junto. E na frente dela você faz um teatro de fantoche, com experiências comportamentais. E ela fica lá olhando. Tá? Essa experiência é uma das dezenas que foram feitas. Funciona da seguinte maneira. Tem um tigrinho aqui e 2 coelhinhos. Tá? A experiência funciona da seguinte maneira. Você fica atrás escondido, segurando lá o fantoche, né? Fica lá ajoelhado, fundo preto, para que a criança não se distraia. E aí funciona da seguinte maneira: o tigrinho pega a bolinha, passa para o coelhinho verde, ele devolve e passa para o coelhinho verde, ele devolve. E assim fica. E a criança fica lá, babando e olhando. Num determinado momento, o coelhinho vermelho pega a bolinha e foge com a bolinha. A pupila da criança faz assim, aumenta em 3 vezes. Tem alguma coisa que aconteceu de errado. Aqui no Brasil a gente não tinha grana para fazer isso. Mas tem uma câmera que tem um negócio chamado pupilômetro que mede a medida da pupila, né? Não tem grana para comprar pupilômetro, mas as câmeras feitas em Yale mostraram que a pupila da criança na hora aumenta em pelo menos 3 vezes. E aí você pega os 2 coelhinhos e você põe na frente do bebê, para que ele escolha. 9 entre 10 crianças escolhem o coelhinho verde que se comportou bem, que devolveu a bolinha. Alguns chegam a bater na cabeça de quem se comportou mal. 4 meses, 5 meses, 6 meses de idade. O que isso significa? Que crianças muito pequenas já têm senso do que é certo e do que é errado. Claro que não é sofisticado, hein? Você pergunta para ela, criança, 6 meses, o que você acha do amor? Ela não vai achar nada, ela vai ficar babando. Mas ela já tem uma proto-moralidade. Provavelmente vem da onde? Dos genes. E se vem dos genes, vem de papai e mamãe. E se vem de papai e mamãe, vem de avô e da vovó. Significa que quando a gente escolhe pessoas para conviver com a gente também escolhe pela reputação moral da pessoa. Olha que curioso. Aí já dizia a vovó. Então as frases das vovós, tem vovó que falava assim, eu não conheci meus avós, mas as avós falavam assim: filha, quer casar com esse rapaz? Veja como é que ele é com a família. Bom filho, bom marido. Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Genes, comportamento herdado. As vovós nem sabem nada de neurociência e de genética comportamental, mas elas acertavam quando a gente busca indivíduos que tenham reputação. Se você vê, uma vez eu passei por isso com minha namorada, né?
Ela era uma namorada legal, até que eu vi ela jogar um vaso na mãe. Aí eu achei melhor terminar. Porque se ela joga... Tô brincando, não foi por isso. Ou seja, os estudos com bebês mostram que crianças muito pequenas já têm senso moral. O filósofo John Locke, ou o filósofo David Hume, o escocês David Hume, inglês John Locke, ficariam impressionados de ver isso, porque na cabeça deles, os comportamentos éticos só aparecem na vida adulta, só aparecem quando a pessoa se desenvolve. Não. John Locke, inclusive, dizia que uma criança é uma folha em branco, é uma tábula rasa. Não. As crianças já têm um sistema operacional muito rudimentar de moralidade. Rudimentar, mas já existe alguma coisa, tá? Deixa eu te mostrar outro vídeo, pode passar. Esse vídeo foi feito no Instituto Max Planck, na Alemanha, que é o maior centro de estudo de referência. Aí o pesquisador, com câmeras escondidas, né? O pesquisador está fazendo uma experiência com o bebê. A mamãe está super feliz de participar da experiência. A criança tem 18 meses. Escutou? Simpatia. Olha lá, a criança vai lá ajudar. Sem precisar falar nada. Sem precisar falar nada. Aqui o pesquisador deixa cair um pregador de roupa, aqui no chão. Essa mamãe está um pouco mais feliz, não pode falar nada, não pode intervir. Aqui, o nome dos psicólogos que fizeram isso tudo. Tá demais, hein? Aqui, o pesquisador deixa de propósito cair caixinhas de DVD. Repara o que acontece quando ele ajuda, ó. Olha a cara dele. Ele ri. Significa que ajudar dispara serotonina e dopamina no cérebro dele. Ele acha esquisito porque que derrubou, mas ele ajuda. Ele acha muito estranho. Ele está desconfiando que é de propósito. Aqui, o pesquisador deixou cair. A criança era para colocar a mão por cima, o que a criança faz. Não era para ela botar a mão por cima, ela faz por lá. Fazer experiência com crianças é uma das coisas mais legais que tem. Aqui a pesquisadora vai deixar cair uma caneta e o bebê está do outro lado da sala brincando com um aparelhinho que faz barulho, esse aparelhinho aqui. E a pesquisadora vai fazer assim, e o bebê vai da outra sala, vai do outro lado da sala, né? Ó, ela vai fazer o movimento aqui. Ah, fez. Ele viu, ó, ele viu ela aflita. E ele vai lá ajudar. Se você fizer, eles fizeram essa mesma experiência com uma sala cheia de brinquedos e a criança circulou todo o escolar e ajudou. Tem uma coisa muito curiosa nesse artigo científico, que é o seguinte: observação. Olha, que incrível isso. Se você começar a elogiar demais um bebê desse, porque ele ajudou, eles param de ajudar. Eu falei isso numa escola, o professor dos quase desmaiar. Ah, mas não pode? Eu falei, não é que não pode, é porque vocês não sabem elogiar. Vocês fazem assim, Não é. Uma coisa é você elogiar, outra coisa é você ficar lambendo a criança pro resto da vida dela. Pessoal, por que quando você elogia demais, a criança perde a capacidade de ajudar? A explicação é muito simples. Ajudar para ela é um processo natural, normal. Não tem nada de extraordinário. É você que está transformando aquilo em algo extraordinário. É natural. Quando você transforma aquilo, né? Por isso que crianças desde pequenininho em casa têm que ser colocadas para ajudar. Terminou? Pega a cadeira, põe no lugar. Terminou de brincar, pega os brinquedos e arruma. Terminou de fazer, pega o lanche e guarda as coisas. De pequenininho. Como é que chama isso? Cooperação. Quando esse cara for trabalhar lá na frente, for trabalhar numa empresa, não vai ser um sufoco para ele. Vai ser algo? Não. Se não fizer, vai ser um tormento. O cara chora amanhã. Como é que chama o tijolinho básico da cooperação?
Empatia. E o que empatia é? É a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Eu posso me colocar no sentimento do outro, ou eu posso me colocar na mente do outro. Por exemplo, alguém fala para mim que votou no candidato X e eu votei no candidato Y. E ele me fala por que ele votou no X. E eu entendo. Eu entendo por que ele votou. Posso não concordar, mas eu entendo. Como é que chama isso? Empatia cognitiva. Eu entendo o ponto de vista do outro. Meu chefe me chama de canto e fala, olha, o teu trabalho também... E eu entendo por que ele está falando aquilo. Posso ficar puto, bem pistola, mas eu entendo por quê. Empatia cognitiva. Eu posso me colocar na emoção do outro, no sentimento do outro. É empatia emocional. Filho de um amigo meu passou no vestibular, ele está feliz, eu fico feliz por ele. Um amigo meu perdeu um ente querido, ele está sofrendo, eu me coloco no sofrimento dele. O problema é que empatia é igual sal. Nem de mais, nem de menos. Nós estamos montando um projeto dentro da Faculdade de Medicina de empatia para médicos. Você concorda que o médico não pode ser nem empático de mais, nem de menos? Você não quer um médico que chore do teu lado. Foi diagnosticado. Você também não quer um cara que te atenda e nem olhe para você. Qual é o meio termo? Qual é a justa medida? Esse é o desafio. Nem de mais, nem de menos. Claro que se eu tenho empatia pelos meus familiares, aí eu posso ter até demais, né? Pelas pessoas que eu amo, filhos, pais, irmãos, coisas assim. Mas com aqueles que são estranhos ou com aqueles que eu trabalho, eu não preciso ser tão empático a ponto de eu me adentrar dentro da vida do cara. Mas eu também não posso ser afastado a ponto do cara ficar a 3 km de distância. Essa medida é que é o grande X da questão. E hoje a gente sabe que a empatia tem um substrato neuronal. Tem 2 coisas que são muito importantes na empatia. Primeiro, a empatia está fortemente ligada com a atenção. E é óbvio, se eu quero ter empatia com alguém, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Olhar para ela. Como é que eu vou ter empatia com alguém se eu fico olhando para o celular, ou se eu fico olhando para outro lugar? Como que eu vou? Então a primeira coisa que eu faço é olhar para alguém. Olhar para alguém é tão importante e reconhecer rostos é tão importante que nós temos uma área do cérebro só responsável por olhar rostos, reconhecer rostos. Nós temos 47 músculos no rosto capazes de fazer 7.000 combinações. Nós somos especialistas desde pequeno em olhar rostos, prestar atenção no rosto. Tanto que as gerações mais velhas falam assim: o meu pai, ele me olhava, eu já sabia como é que ele é. Se minha mãe me olhasse... Essa geração de agora está perdendo essa capacidade de ler rostos. Logo está perdendo a capacidade de ter empatia. O Instituto Max Planck está fazendo um estudo longo sobre qual é o efeito de olhar para telas e olhar ao vivo o rosto. Não é a mesma coisa. Não ativa o cérebro da mesma maneira. Eu olhar para você no rosto, olhar pessoalmente, não produz a mesma qualidade neuronal. Significa que a longo prazo, talvez, essas futuras gerações vão perder a capacidade de ler rostos. Ou pelo menos vão ter um déficit na leitura de rostos. E nós somos especialistas, os bebês de pequeno aprendem a ler as mães. Eles olham para a mãe, eu já sei que minha mãe é assim, se eu falar isso para minha mãe... Então, nós temos que ter um foco atencional, é a primeira coisa que a gente tem. Essa área do cérebro não é a área da empatia. É uma área do cérebro que está responsável por diferenciar o que é meu sentimento do seu. Vamos supor que você me contou uma tragédia na tua vida. E eu estou me sentindo a dor que você está sentindo, mas eu sei que a tua dor e a minha dor não é a mesma. Essa área fica ativa. A empatia está em todo o cérebro, mas essa área é responsável por saber que a tua dor não é a minha dor, mas elas se conectam. Elas se conectam, tá? Outro lugar também que existe a empatia, os tijolinhos, são os neurônios de espelho, que foram descobertos nos anos 90 por uma equipe italiana de neurocientistas. Viraram coqueluche. Nossa, os neurônios de espelho explicariam tudo, né? Os neurônios de espelho explicam muitos comportamentos, mas não tudo, né?
Inclusive existem muitas coisas, muitas pessoas que falam, pessoas que sofrem de espectro autista têm problemas de neurônios espelho. Cuidado, hein? Não existe nenhum grande artigo que falou sobre isso. Agora, que o autista tem problemas de empatia, isso é sim, isso é um fato. Dependendo do grau de autismo do indivíduo, se morrer um pai e a mãe, ele não sente absolutamente nada. Mas não significa necessariamente que tem a ver com o neurônio de espelho, mas a empatia está afetada, tá? Uma das coisas interessantes é que quando eu tenho empatia por alguém, tem uma substância que aparece em nós fortemente, chama oxitocina. É um hormônio. A oxitocina aparece muito fortemente em mulheres grávidas. Mulheres grávidas. Por quê? Por um motivo óbvio. A mãe precisa se apaixonar pelo bebê antes dele nascer. Sim ou não? Sim. Tem um corpo estranho, está crescendo, está te maltratando, está chutando teu rim, né? Está pressionando tua bexiga, está fazendo você engordar. O que a biologia fez? Vamos criar um mecanismo para que você se apaixone pelo bebê, e aí quando ele sai, você olha para ele e faz. Não é que é mó feio, que lindo! Que lindo! Por quê? Porque é um sistema biológico com que as mães têm que se apaixonar. É óbvio que tem que se apaixonar pela criança antes dele nascer. Hoje se sabe que a oxitocina não existe só nas mulheres grávidas, existem pessoas que são amigas. Pessoas que são amigas, o nível de oxitocina entre elas é alto. Pessoas que namoram, se apaixonam, que se casam. Bom, que se casam eu já não sei. Mas pessoas que estão apaixonadas, o nível de oxitocina é muito alto. Muito alto. Por quê? Porque é lógico, eu tenho que ter vínculo com as pessoas. No sexo, a oxitocina vai parar no teto. A janela fica embaçada. Não, brincadeira. Você pensa que é água, é oxitocina. A oxitocina o que é? É essa substância que é uma cola biológica em nós. É ela que faz vínculo. Quiçá a gente estivesse em empresas onde o nível de oxitocina é alto. O problema é que a oxitocina ela dura muito pouco em nós. Teria que ter uma quantidade constante. Esse daqui, que é um spray nasal que você enfia aqui no nariz, dura algo em torno de poucos segundos. Tá? Você tem que ficar espirrando. Vamos fazer uma reunião com os nossos funcionários. Vai, todo mundo dá oxitocina. Vai todo mundo lá, que legal, sabe? Legal, nossa, eu adorei. Aí quando sai, nossa, o que aconteceu? Você sabe que teve uma experiência feita nos Estados Unidos que foi muito controversa, porque é perigosa e porque é pilantra. Eles colocaram oxitocina no ar-condicionado, numa reunião, para fazer com que as pessoas aspirassem aquilo, né? Não, né? É muita sacanagem ficar fazendo isso, né? E ela dura muito pouco em nós. Mas uma das coisas interessantes é que existem vários estudos que mostram que a oxitocina pode fazer isso aqui, ó, despencar. Principalmente quando existe essa outra substância aqui, ó. Você não está conseguindo ler, chama testosterona. A testosterona, juntamente com outra substância chamada cortisol, essas duas substâncias, elas têm a capacidade, dependendo da quantidade de uma e de outra, de diminuir a oxitocina. Quando o ambiente está muito testosterona, a chance de você ser empático é menor. O número de conflitos pode ser maior. Vá. Really. Nada do que eu estou falando aqui o Ives que acha. Eu não acho nada. Tá? São todos estudos isso. Tá? Então, hoje se descobriu que um ambiente com muita testosterona pode sabotar a empatia. E aí fica a mensagem. Né? Tá bom? Olha o que acontece com os jovens que são colocados em ambiente de pouca empatia desde pequenos. Me fala uma situação onde as pessoas têm pouca empatia. Pobreza extrema e violência, sim ou não? Esses dois lugares destroem a empatia do cara. Como é que você quer que um cara que nasce na pobreza, na miséria, na violência, tenha empatia? A chance disso acontecer é mínima. Ah, mas eu conheço.
Mas é um caso, 2, 20, numa população gigantesca. De maneira geral, crianças que crescem num ambiente de muita violência e de muita pobreza perdem a sua capacidade, a sua diminuição de empatia. E olha só que curioso, essa experiência que foi feita junto com a Universidade Francesa, o Instituto Max Planck pegou vários jovens, que eram jovens que estavam, né? Essa experiência desse ano, de 2018, que estavam com problemas de violência e pobreza. E colocaram elas para olhar rostos, rostos com raiva, medo, tristeza, alegria, nojo. Sabe o que aconteceu? Eles descobriram que esses jovens, que são têm um histórico de violência muito forte, eles perdem a capacidade de ler 3 rostos: medo, tristeza e raiva. Medo, tristeza e raiva, eles não conseguem distinguir quando que é uma coisa ou outra. Significa que quando você se coloca na frente desses jovens, se você tiver com medo, esse medo pode ser confundido com raiva. Percebe o perigo? Isso é um estudo bem interessante, né? E esse rosto desse jovem aqui chama desbotamento emocional. Perde a capacidade de ler e de articular a musculatura e de ler empatia e coisas assim. É muito, muito incrível isso, tá? Não adianta nada eu ter empatia se eu não me movo, se eu não tenho uma ação empática. Você pode ficar falando o dia inteiro de empatia e o cara não se mexer na cadeira. Essa experiência que foi feita nos anos 70, essas fotos não são dos anos 70, são de agora, foi um experimento da psicologia social que a gente chama de experiência do bom samaritano. Os cristãos conhecem a parábola do bom samaritano. O bom samaritano é uma parábola cristã famosa que diz que todo cristão deve ajudar todo mundo, seja em que for, em que situação. Eu devo ajudar o outro. Comportamento altruísta, ajudar. Se você perguntar se os cristãos fazem isso, porque isso aparece também no Islã, aparece também no judaísmo, aparece nas grandes tradições religiosas, e o mundo não é tão altruísta quanto a gente pensa. Então talvez as pessoas não estejam praticando tanto quanto elas acham que praticam. Enfim, essa experiência, nessa foto aqui, você contrata um ator para fazer de conta que está passando mal. E você vai olhar e gravar para ver quantas pessoas param para ajudar. A experiência primeira, que foi feita na Califórnia nos anos 70, foi feita com alunos do curso de teologia de uma universidade na Califórnia. Passaram a manhã inteira, mais de 200 alunos estudando a parábola do bom samaritano. E de fora do auditório, os pesquisadores contrataram um ator que ia fazer de conta que estava passando mal. E eles queriam saber quem daqueles alunos que ia sair dali na hora do almoço ia realmente parar para ajudar. A resposta foi 9%. 9% só pararam. Ou seja, uma merreca. Então você pode ficar falando de empatia o dia inteiro e não agir de maneira empática. Pode ser muito legal, eu posso ler muitos livros sobre empatia e nada acontecer. Um lugar que aconteceu empatia forte foi aqui, ó, em 2005, no furacão Katrina, que destruiu boa parte do Golfo do México, da região sul dos Estados Unidos, que o governo americano foi acusado de ter demorado demais para ter ido ajudar essas pessoas do sul da Louisiana e da região ali da Flórida. O que passou na CNN, o que passou na NBC News, o que passou na Fox News, o que passou na Band News, o que passou nas saques, assassinatos, roubos, confusão, estupro. O que não passou? Ajuda. A Universidade do Tennessee catalogou 9.800 casos de ajuda. 9.800 casos de ajuda. Pessoas que abriram suas casas para que aquelas desabrigadas entrassem, tomassem banho, dormissem, trocassem de roupa, se secassem. Alguns pegaram seus barcos, levaram para ajudar outras pessoas. Aí eu pergunto para você, isso passa na TV? Não, porque não dá mídia. Na mídia é sangue. O ano passado, lembra da greve dos policiais em 2017, no início do ano passado em Vitória?
A quantidade de casos de pessoas que ajudavam era incrível, incrível. Teve um bairro em Vitória, um bairro de periferia, que já não tem policiamento quase nunca. Já não tem asfalto. Os moradores, sabe o que eles fizeram? Criaram um grupo de WhatsApp, porque às vezes o grupo do WhatsApp é uma coisa boa. Criaram um grupo de WhatsApp, e quem tinha carro saiu de noite, ligou a luz para iluminar o bairro. As pessoas saíam com as lanternas e ficavam nas esquinas. Para quê? Esperando jovens e pessoas que chegavam 11h30, meia-noite e meia, 1h da manhã, que saíam das estações de trem, dos pontos de ônibus e andavam até aquele bairro escuro com o risco de serem assaltados. Não foi o governo federal, foi a sociedade civil que se moveu para criar uma ação para que as pessoas fizessem. Saiu isso no jornal? Não. Então cuidado, se você acha que o mundo, você recorta o mundo pela tela, é porque você não conhece muito o mundo. O mundo é feito de muitas pessoas boas, muitas, ainda bem. Por quê? Porque está na nossa biologia ajudar, está em nós. E quando a gente ajuda, acontece o que acontece com o bebê. A gente ri. Quem faz trabalho voluntário, eu não sei quantos de vocês fazem trabalho voluntário, quem faz trabalho voluntário fica viciado. Não consegue deixar de fazer. Fica com fissuras. Caramba, eu tenho um trabalho voluntário. Me dá um trabalho voluntário que eu preciso fazer. Porque o cara fica viciado em ajudar. Essas pessoas têm alto grau de empatia dentro delas. Vamos indo para o fim? Não passou? Passa para mim. Deixa eu ver se você passa. Eu posso falar de empatia o dia inteiro, posso dizer que empatia leva à colaboração, à cooperação, só que se aquilo não virar um hábito, não acontece nada. Aristóteles, há 2.500 anos atrás, alerta, dentro de um livro chamado Ética Nicômaco, que é um livro que ele fez em uma certa homenagem ao pai, ele alerta: todas as grandes virtudes, e a empatia e a colaboração são duas das grandes, precisam fazer parte de mim como um hábito. E como que é um hábito? No início, eu faço de maneira mecânica, até que aquilo vai se interiorizando, até que eu não percebo mais. É como você ensinar uma criança a escovar os dentes. Você pega uma criança, vai, pega aí creme dental, pega aí a escova, vai, põe aí creme, escova os dentes aí, moleque. Amanhã é a mesma coisa, semana que vem é a mesma coisa. Até que um dia você percebe que a criança começa a fazer sem você precisar falar. Vira um hábito. Tudo tem que ser virar hábito em termos de virtude, em termos de ética. Se a gente quiser fazer uma construção no Brasil melhor, precisa ter ética em todo lugar, a todo instante. Não é só de vez em quando, né? Até que aquilo se interiorize, seja um hábito. 3 coisas que a gente então já sabe. A empatia é biológica, leva à cooperação e ela pode ser aumentada ou ela pode ser diminuída. Como que a gente pode aumentar? Aqui, uma iniciativa que foi feita pelo Dr. Daniel Shen, um diretor dos residentes do Hospital Universitário em Boston, criou um projeto de aumento de empatia para os alunos de medicina. Porque, como eu disse para você, os médicos são muito mal avaliados em termos de empatia. Então ele está criando uma vacina onde? Na universidade. Não espera o aluno sair. Na universidade. Eu estou tentando fazer isso em alguns colégios, em alguns lugares. Estou tentando fazer uma vacina, né? A vacina é isso que eu estou fazendo em iniciativas. Só blá 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 não serve, né? Aí é caído do Dr. Daniel Shen. Passa para mim. Passa para mim, por favor. Aí, aqui não está passando. Esse é um outro projeto legal, feito pela Mary Gordon. A Mary Gordon é uma ex-advogada que virou pedagoga, eu tive a oportunidade de conhecer. Que mulher, hein? Que mulher. A empatia dela é... Onde ela pisa, parece que vira tudo empatia. Ela é uma ex-advogada que começou a trabalhar com direito de criança e se apaixonou por criança e virou pedagoga. E ela criou um projeto chamado Roots of Empathy, Raízes da Empatia, que é levar bebês para dentro da sala de aula. Não precisa de aparelho tecnológico, não precisa de Wi-Fi, só precisa de bebê. E não pode ser roubado, tem que levar a mãe junto. Senão dá uma treta louca. Como é que funciona esse projeto? Pega uma sala de aula,
crianças de 8 e 9 anos de idade, tem um porquê dessa idade, tem um porquê, não vou entrar aqui nos detalhes. E o bebê, que tem uma camisetinha escrito Teacher, ele vai ensinar empatia para as crianças. As crianças vão aprender a ler as necessidades do bebê. Então vai haver uma conversa entre a mamãe e a professora, e eles vão ficar, aí a professora fala: crianças, o que o bebê come? Come arroz com feijão. Não, que arroz com feijão? Não adianta. E aí começa a aprender a ler. A Mary Gordon, em uns 8 países que foi feito, aqui a gente está fazendo aqui no Brasil, nos 8 países que foram feitos, o bullying tem feito isso aqui, ó, nas escolas. Os comportamentos pró-sociais, as crianças passaram a ajudar mais em casa, passaram a ser mais cooperativas. Bem legal, né? Bom, ó, crianças gostam de todo tipo de criança, independente da cor, do sexo. Criança gosta de 2 coisas: quem brinca com ela e quem come a mesma comida que ela. Quer fazer uma criança comer? Senta do lado dela, come a mesma comida que ela, fica olhando para ela. E se for a mesma, ela vai olhar para o prato. Esse é meu parceiro. Bebês adoram quem come a mesma comida. Bebês são muito barristas, são muito grupinhos, né? E eles acham estranhos crianças de outra cor, eles acham curioso, mas só acham curioso e depois brincam totalmente, mostrando que o racismo é aprendido na piadinha, é aprendido de maneira cultural e que vai se perpetuando, tá? Passa para mim mais um. É isso que a gente deve fazer. Agora eu vou mostrar para vocês as iniciativas que a gente pode fazer para aumentar a empatia, para aumentar a colaboração. A gente pode fazer uns empurrões, que é um termo da economia comportamental. É um termo que foi cunhado dentro da economia. Um empurrão. Como que eu posso empurrar as pessoas para serem mais cooperativas, para serem mais empáticas? Vamos ver, passa para mim. Ó, essa é uma delas. Eu não sei quantos de vocês andam de metrô, aqui não tem metrô, então acho que vocês não andam de metrô. Eu ando de metrô o tempo todo, porque o Hospital das Clínicas fica na linha verde, a escola de aula fica perto da linha amarela. Eu ando muito de metrô. Se você andasse de metrô há 10 anos atrás, você não ia enxergar isso que você está vendo agora. Hoje, as escadas rolantes nos metrôs, as pessoas ficam do lado direito, deixando a passagem livre do lado esquerdo para quem está com pressa. Foi força de 2 coisas: conscientização, interiorização, hábito e, obviamente, uma placa que diz: deixa a faixa ali. Como aprendemos a cinta de segurança. Não foi uma mágica, foi muita multa. Até que a pessoa falou: acho melhor eu colocar. Esse é um empurrão. Acho que acabou. Acabou, foi ótimo. Esse daqui é um empurrão do metrô, bem interessante. Passa outro para mim. Ó, esse aqui tá bem legal. Esse aqui foi na Dinamarca. Como que eu faço com que as pessoas joguem lixo no lixo? Sério. Como que eu faço com que as pessoas joguem lixo no lixo? Really? É um barato. Um vídeo que eu vi dinamarquês mostrava as crianças falando para a mamãe. Sei lá como é que fala no dinamarquês. Me dá um lixo. Aí a criança ia lá. Como que eu faço as pessoas usarem álcool gel no hospital? Empurrão. Passa mais um. Ó, esse ganhou prêmio. Como que eu faço com que as pessoas usem menos papel toalha? Isso é colaboração. Isso é empatia. Ó, esse ganhou prêmio, isso aí. Da WW Foundation. Mais um. Esse aqui foi sensacional. A prefeitura de Londres queria fazer com que as pessoas pagassem as contas de luz em dia. Eu não sei se vocês sabem, mas para o governo é melhor pagar em dia do que pagar com multa. E aí eles falaram: caramba, como é que a gente faz? Eles juntaram um monte de filósofos, especialistas em ética. Porque eu não sei se vocês sabem, mas filósofos sabem fazer muita coisa. Apesar de não ter sindicato de filósofo, quando tem greve de filósofos, nunca se percebe, né? Diminui os caras que vendem miçanga na Paulista, mas até aí você nunca comprou. Eu não tenho associação de classe, não tenho nada disso, né? Minha vida é bem triste. Deixa pra lá. Então, você chama especialistas em ética, falaram: como é que a gente faz com que as pessoas paguem mais? Olha que genial. Eles pegaram a conta de luz e criaram frases embaixo.
Frases do tipo assim, ó, se você pagar em dia, londrino, né? Londrino, se o senhor pagar em dia a conta de luz, o senhor vai fazer parte de 70% dos londrinos que pagam em dia. Parabéns para você. E como nós gostamos de pertencer em grupo, principalmente quando tem alta reputação, adivinha, eu estou em 85%. Só o fato de você colocar uma frase. Hoje já está desse jeito, ó. Está mais elaborado, né? Os filósofos eram mais... Eles mostram como que você paga em relação aos seus vizinhos, como que você paga em relação à cidade. Nós gostamos muito de reputação, alta reputação, né? Bem legal. Hoje já existe em várias cidades, Nova York também criou isso, mas isso começou em Londres, tá? Passa para mim. A empatia é tão importante que as empresas fora do Brasil já se tocaram disso, tanto que existe um premiação feito por essas entidades de empresas que têm alto grau de empatia, não só interna, mas com os seus fornecedores ou com os seus colaboradores. E o mais louco é que cada ano muda o top 10. O de 2014 não é igual ao de 2015, por quê? Pode acontecer uma coisinha dentro da empresa, sabota todo o projeto. Em 2015, aí eu vou fazer uma propaganda, o Facebook foi em primeiro lugar, caiu para quarto no outro ano, e hoje já deu uma despencadinha, caiu um pouquinho menos, entendeu? Algumas empresas subiram. Na Inglaterra, a empresa que ganhou em primeiro lugar foi uma empresa de entrega de água, de galão de água. Ela é considerada a empresa de melhor qualidade em termos de empatia. Aqui no Brasil ganhou uma transportadora como uma grande empresa. Tem uma lista, a Forbes lançou uma lista das empresas junto com essas publicações. E o que você descobre lendo os artigos, lendo essas empresas? Esses itens aí, vou passar, ó. Primeiro, os funcionários sabem ouvir os outros. E ouvir é olhar para alguém. Se você ouvir de lado, não é a mesma coisa. As pessoas sabem ouvir, prestar atenção, olhar. Ó, que mais, ó. Sabem fazer as perguntas certas. Boa parte dos nossos problemas tem a ver com comunicação. Os filósofos gregos, lá na antiguidade, sabiam que a retórica, a arte de falar bem, é fundamental para o ser humano. Se eu não sei fazer a pergunta correta, eu vou ter respostas equivocadas. Então a retórica deve ser boa. O que eu estou perguntando? O que eu estou respondendo? O que mais? Ó, estou me expressando, né? Se eu estou me expressando, a expressão em termos de corpo, de rosto, tudo isso tem a ver com empatia. Tudo isso daí está por trás da empatia. Mais um. Andar no sapato. Esse é um termo gringo, né? Andar nos sapatos dos outros. Ou seja, quanto que eu me coloco no lugar do meu chefe? O quanto que é trabalhoso ser o meu chefe? Ou o quanto trabalhoso não é ser o meu chefe? Ou o quanto trabalhoso é a servente do meu prédio? E quando eu vou no banheiro e eu deixo o banheiro mais limpo, mais adequado, eu estou pensando na pessoa que limpa o banheiro. Isso é empatia. Se eu saio e deixo a mesa desorganizada para o meu funcionário limpar, numa lanchonete para alguém ir lá limpar, mas tem alguém que limpa, eu sei que tem alguém que limpa, mas se você puder ajudar, melhor, né? E mais, ó, suposição, isso é um veneno, hein? Suposição, supor alguma coisa, exija explicações. Não fica supondo. A suposição é um veneno para a empatia, porque eu posso estar equivocado, e nós nos equivocamos muito. A gente aprendeu com Descartes, isso, René Descartes, né? Aquele que falava a frase cogito, ergo sum, penso, logo existo. A chance de eu errar no que eu estou pensando é muito grande. O que mais? Ó, manter as pessoas perto. Eu estou aqui, eu vou mandar e-mail para ela. Eu estou do lado. E se eu levantar e for até lá conversar com ela? É que dá mais trabalho, é que tem que ficar registrado. Ele pode ficar registrado, mas você pode levantar e ir lá olhar as pessoas.
Pessoal, eu não disse que é fácil. Eu disse que é possível, que é biológico e que está em nós. Mas não é fácil. Demora. Tem que criar um hábito. Mas depois que cria um hábito, você nem percebe mais. O que mais? Perceber. Tem dia que você está de ovo virado. Tem dia que as pessoas não estão bem. Toma um esporro da esposa. Sei lá, o cartão de crédito explodiu. Teu filho que esse filósofo, sei lá, aconteceu. E você ficou, tá ruim. E as outras pessoas percebem, você tá meio, ela está meio mal, vamos deixar ela em paz. E vamos ajudar se ela precisar. Reciprocidade, a história dos macacos. Eu ajudo ela hoje, porque um dia quem pode estar ruim sou eu. Passa mais um. E o acolhimento. Em todas as empresas que ganharam o número 1, em termos de empatia e colaboração, apareceu acolhimento. Funcionários adoram se sentir acolhidos. Bons chefes, bons líderes, são aqueles que aprendem a trazer para perto. Acolhem. Isso aparece em todos os questionários. Tá? E aí passa para mim mais um. E aí eu vou finalizar. Esse aqui é o cérebro dentro de um scanner. Nosso cérebro, ele evoluiu de dentro para fora, como se fosse uma cebola em camadas. Primeiro essa parte aqui, que aparece em praticamente todos os animais. Depois essa parte maior aqui, que chama complexo límbico, que aparece nos mamíferos, que é responsável pelas nossas emoções. É o nosso cérebro moral, vamos dizer assim. E a última parte, em cima, tem uma casquinha fininha, é o neocórtex, que é o filé mignon do nosso cérebro. É a nossa parte humana, é onde está a linguagem, é onde está a criatividade, é quando eu olho para o passado, aprendo com as lições, evito o futuro. O nosso cérebro, ele fica pronto desse jeito aqui, ó. E essa parte aqui, que fica atrás da testa, em cima dos olhos, chama córtex pré-frontal. Essa parte é a última a ficar madura no ser humano. Fica por volta dos 24 anos. Em alguns nunca. Né? De maneira geral, se imaginava que era aos 18, hoje se sabe que é aos 24. 24 anos de campo. Essa parte aqui, ó, é o nosso juízo moral. É onde a gente tem clareza das coisas. E essa parte aqui é a nossa impulsividade. Quando eu penso assim, ó, hoje eu vou matar meu cunhado. Pessoas normais pensam, eu vou matar meu cunhado. O córtex pré-frontal fala, cala a boca que você não vai matar ninguém. Ele só é insuportável. Ponto. Claro que se você não tiver esse negócio aqui para mediar, você mata o cunhado. Os jovens e crianças não têm o córtex pré-frontal maduro. Por isso que eles são insuportáveis. Por isso que adolescente é mala pra caramba. Porque eles mudam de opinião como mudam de roupa. Porque o córtex pré-frontal deles faz eles serem assim, ó, montanha-russa. À medida que nós vamos ficando mais velhos, nós vamos ficando mais estáveis, de maneira geral. Por que eu estou falando isso? Porque a empatia, aquela dos nossos familiares, das pessoas que a gente ama, nasce aqui. Essa é boa, é importante, foi importante, é necessária. Mas o que a gente precisa é a empatia que não está naqueles que nos compartilham os genes. São aqueles que trabalham para nós. São aqueles que a gente vê de vez em quando. São aqueles que a gente vê por Skype. São aqueles que são nossos fornecedores, nossos amigos, nossos colegas. Eu vejo muitas pessoas. Meu Facebook tem 5.000 pessoas. Você acha que todo mundo é meu amigo? Se eu morrer amanhã, vai menos. Vai meu pai e minha mãe, que tem que ir, porque paga mal pra caramba a mim. Meus irmãos, meus cunhados. O nosso vínculo é de dentro para fora. Quanto mais perto, para mais afastado. Ter empatia e colaboração com os próximos é biológico, não tem nada de extraordinário.
Qual é o incrível? É quando lugares como vocês aqui, outros tantos lugares, criam empatia que vai além dos parentes, que estão as pessoas que às vezes eu nem conheço pessoalmente, mas que são incríveis, porque pelo menos têm algum tipo de vínculo. Eu acho que a mensagem de Aristóteles há 2.500 anos atrás é essa. Todas as grandes virtudes, todas elas, honestidade, responsabilidade, amizade, empatia, colaboração, todas devem fazer parte de nós, mas elas só se tornam se no início parece meio mecânico, até que aquilo se torna um hábito, se interiorizou e aí não sai mais. Se a gente conseguir fazer isso, talvez a gente consiga ser melhor do que a gente é ontem, e é isso que eu espero como filósofo. Tá bom? Obrigado. Valeu. Eu acho que isso mostra um pouquinho que o pessoal gostou da palestra, realmente foi ótimo, muito obrigada. Pessoal, aberto a pergunta, se vocês quiserem fazer perguntas, por favor. De cada vez. Isso, sem confusão, calma. Pode fazer, não tem problema, qualquer coisa. Tranquilo? Sem dúvidas? Nada? Tá bom, muito obrigada a todos de novo, tanto quem está aqui com a gente, quem está online. Agradeço muito, a gente tem um e-book falando um pouquinho sobre empatia na intranet e a apresentação do Luiz também vai para a intranet. Obrigada a todos vocês. Obrigada.